Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas de interesse jurídico da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET e na TV Educativa de São Carlos. Hoje temos a grata satisfação e posso lhes garantir a honra de receber aqui em nosso programa a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Antônia Pestana, que é ex-aluna da Uniara, da turma de 1981. Seja muito bem-vinda, desembargadora Antônia. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês para essa entrevista e espero contribuir para o programa Nosso Direito. Muito bem. Antônia, fala um pouquinho para a gente dessa sua trajetória, a turma de 81 da Uniara, depois a vida como advogada, até chegar a desembargadora. Bom, eu sou da turma de 81 aqui da Uniara, na época FEFIARA, né? Então eu advoguei por 28 anos. E nesses 28 anos, praticamente só na área trabalhista, e advoguei por todo o estado de São Paulo, que é a 15ª região, que é o interior, segunda região, né, na Baixada, Santos, São Paulo, terceira região, que é Minas Gerais, e alguns tribunais do Nordeste, eventualmente. Então, nesses 28 anos, eu participei de negociações coletivas, audiências, assim, milhares, muitos processos, e adquiri uma certa experiência, e depois de 28 anos, eu resolvi enfrentar um novo desafio na minha carreira, que foi quando eu fiz a minha inscrição para o 5º Constitucional da 15ª Região. E começou o processo seletivo em março de 2010, e como todos devem saber, todos os tribunais, 1/5 dos desembargadores são oriundos do Ministério Público e da Advocacia. E essa seleção, primeiro, é feita pelo órgão de classe, né? No meu caso, a OAB, onde é formada uma lista sêxtupla. E nessa seleção eu fiquei entre os 6 escolhidos pela ordem. Aí essa lista vai para o tribunal, Tribunal Regional do Trabalho da 15ª, onde é feita uma outra seleção, onde forma-se a lista tríplice. E após a formação da lista tríplice, ela é encaminhada para o chefe do Executivo, no caso da Justiça do Trabalho, presidente da República, onde é feita a escolha. E esse processo todo, que iniciou em março de 2010, findou em outubro de 2011. Então, em 13 de outubro de 2011 eu fui nomeada e eu estou há praticamente 2 anos já como desembargadora no TRT. E é claro que a mudança é significativa entre a advocacia mesmo, de todas as esteiras que você já teve, para o trabalho de desembargadora. Sim. Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou ao chegar no Tribunal Regional, fora aquelas já tudo novo, um ambiente novo, uma situação nova? Bom, o que mais me assustou, porque quando nós estamos fora, nós temos noção do trabalho, da quantidade. Eu sempre fui de trabalhar muito, corria tudo, mas quando eu cheguei no tribunal, o que mais me assustou foi a quantidade de trabalho, porque nós recebemos, em média, de 20 a 25 processos por dia para recurso ordinário, fora os mandados de segurança. Então, aquilo, eu falava, como que eu vou dar conta de tudo isso, né? Muito processo. E a outra situação, que antes, como advogada, a minha função era convencer os juízes, desembargadores, de que o meu cliente estava com a razão, né? Tentar pelo menos isso. E lá não, lá eu tenho que ser convencida de que a parte está com a razão. Mas assim, foi uma adaptação, não tem muita escolha, porque eu tomei posse no dia
17, eu fui nomeada no dia 13, tomei posse no dia 17 e no dia 18 eu já recebi uma distribuição extraordinária de 200 e poucos processos. Então não tem muito tempo para adaptação, você tem que entrar no ritmo mesmo, mas não foi fácil, mas eu ainda estou me adaptando, né? Mas estou gostando muito. E o importante é que o telespectador tenha bem ciência de que todos os desembargadores que estão lá, de todos os desembargadores, não são todos que vieram como juízes, né? Como disse, bem esclareceu a desembargadora Antônia, 1/5 desses desembargadores vem oriundos ou da classe dos advogados ou da classe do Ministério Público, o que é muito importante para o tribunal, para trazer também esta visão de quem já teve do outro lado e não só daquela visão de quem sempre julgou e tem sempre um tipo de análise. Isso é importante. Agora, a pauta é algo assustador. Muito, muito. Por exemplo, numa sessão de julgamento, nós julgamos em torno de 600 processos por sessão. E, às vezes, as pessoas têm uma certa dificuldade em entender como é possível julgar 600 processos em uma sessão. Não, esses processos não são julgados ali naquela sessão. A título de exemplo, eu terei uma sessão extraordinária dia 24. Só que eu já estou com toda a pauta para ser analisada, nós ficamos em torno de uns 20 dias com essa pauta. Então, porque entram em pauta 150 processos meus, porque é um colegiado. Então, 150 meus, 150 dos outros 2 desembargadores, e sempre tem um ou outro convocado que também nós participamos do julgamento, que sempre são 2 desembargadores e um convocado nas substituições. Os meus processos, nos votos em que eu sou relatora, eu não preciso ler porque eu já fiz o voto, eu já li. Agora, o processo nos quais os relatores são os outros 2 desembargadores, eu tenho que ler todos antes. Então, nós lemos, se tem divergência, nós encaminhamos com antecedência. Se eles concordam ou não com a divergência, nós discutimos esses processos antes e aí depois são levados para a sessão. Aí primeiro tem as sustentações orais, que são discutidos ali na hora, e depois os processos que não têm divergência, eles são automaticamente julgados. E os que têm divergência se discute mais uma vez, às vezes retira de pauta, às vezes adia para uma reanálise. Mas todos esses processos têm uma situação anterior, um prazo anterior de 15, 20 dias para serem analisados. Não são analisados 500, 600 processos ali no ato, porque é impossível isso. Então, às vezes, as pessoas ficam questionando, como que é possível julgar? Não, mas esses processos nós já analisamos e estudamos antes da sessão. É isso que eu gostaria de deixar bem claro. E é importante isso, porque no mundo jurídico tem essa história, né? Que o juiz não lê a sua petição, que o desembargador... Não, é o que o relator falar, os outros desembargadores acompanham. Não é assim. Não é nada disso. De jeito nenhum, de forma alguma. Tanto que tem algumas matérias que são polêmicas e eu tenho um entendimento, principalmente matéria de direito, né? Eu tenho um entendimento, tem colega que tem outro e... Às vezes, olha, eu vou ressalvar esse meu posicionamento porque quando tem 2 divergências, a composição da Câmara está seguindo, tem aquele entendimento. Então, às vezes, por exemplo, o artigo 475 do CPC, eu entendo que tem legislação própria no processo do trabalho e eu não aplico. Agora, a Câmara entende que é aplicável. Então, eu ressalvo, porque é uma matéria de direito que não vai alterar, isso vai subir para o TST e lá eles vão decidir. Agora, quando é questão de prova, não, aí você mantém a sua divergência, porque é posicionamento, entendimento.
mas todos os processos são lidos, analisados, reanalisados e o critério é rigoroso. Isso é importante para que a gente, nós do mundo acadêmico, do mundo do direito, tenhamos a plena convicção de como funciona, porque nós não podemos viver esse dia a dia lá, mas nós temos uma amiga, que é oriunda aqui da nossa casa, que veio esclarecer para você que realmente aquele teu processo, ele é lido. Nós vamos para o intervalo, Antônio, mas depois eu quero falar de uma coisa muito importante que nós estávamos falando aqui em off, que você tem feito um trabalho magnífico lá no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que são as possibilidades de conciliação. Vamos para um breve intervalo e já retornamos. Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br. Estamos retornando com o programa Nosso Direito, hoje com a ilustre presença da desembargadora Antônia Pestana, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Antônia, nós estávamos falando no primeiro bloco sobre as questões de julgamentos, os trabalhos dos desembargadores, não só do relator em analisar o processo, mas todos os outros que compõem a Câmara, os outros 2 também leem, também participam. E a conciliação, ela também é possível lá no tribunal. Os desembargadores têm buscado chamar as partes para se conciliar, para fazer um acordo no tribunal? Sim. Nós temos lá, todos os anos, periodicamente, nós chamamos de Semana da Conciliação, então são convocados as partes para que compareçam e tentem liquidar, fazer um acordo ali para encerrar o processo. E, independentemente desse período de conciliação, onde vários juízes, inclusive juízes aposentados, participam como voluntários para agilizar esse processo, os desembargadores, a grande maioria, nós temos por hábito convocar algumas situações, alguns processos, algumas ações, para que as partes compareçam e nós fazemos uma audiência para tentar resolver esse processo lá. Às vezes não saiu acordo na primeira instância, mas nada impede que no tribunal seja resolvido através de uma conciliação, através de um acordo. Eu tenho por hábito, essa semana mesmo chamei as partes de um processo para tentar a conciliação. Algumas vezes nós temos êxito, outras o processo realmente vai para julgamento, mas nós tentamos de todas as formas a conciliação. Afinal, é o princípio da justiça do trabalho, é a conciliação, né? Eu tenho um conceito muito tranquilo sobre a realização de acordo. O acordo, a decisão é das partes que estão no processo e não de um terceiro. Então, para mim, é a máxima de uma solução da lide, de um problema, as partes resolvem entre si, com auxílio do magistrado, do desembargador, sempre com auxílio, mas a decisão é sua e não de um terceiro, que vai decidir de acordo com o que ele tem, as possibilidades que ele tem. E eu sempre digo o seguinte, o acordo ele tem que ser bom para as duas partes. Não adianta um sair satisfeito e o outro inconformado. O acordo, ele tem que ser bom para os dois lados. E a hora que você concilia, você sai tranquilo, você, sabe, é uma preocupação a menos na sua vida, dentre tantas que nós já temos hoje, né? Um processo a menos, uma preocupação a menos, você sai tranquilo. E o acordo sendo bom para os dois lados, não há prejuízo. E lembrando que o processo encerra não só para o juiz, para o desembargador, enfim, que
consegue ter um alívio na sua pauta, mas o processo encerra para as partes também. Isso que é importante. As partes não têm que continuar litigando, elas não têm que continuar brigando. Principalmente para as partes, né? Porque eu sempre digo que cada processo é único para aquela pessoa. Apesar dos milhares de processos que nós temos, mas para você, para mim, ele é único. Então, às vezes a pessoa fica meses, anos com aquela preocupação, sem dormir, porque, nossa, eu tenho um processo em andamento. E isso pode mudar a vida da pessoa, entendeu? Ou do empregador ou do empregado, porque existem grandes empresas, que é uma situação, existe o pequeno empregador, e isso é muito preocupante. E eu digo sempre para o pessoal, meus auxiliares no gabinete, nunca se esqueçam que atrás de cada processo tem pessoas. Não tenha dúvida. Antônia, falando em pessoas, eu acredito que não deve ter dado tempo, evidentemente, de chegar ainda nada ao tribunal, mas tenho certeza que os desembargadores têm conversado essa mais nova, eu ia dizer aquisição, mas digamos que é essa mais nova conquista do direito do trabalho, que é configurado pela Emenda Constitucional 72, chamada a Emenda Constitucional das Domésticas, né? Ou do doméstico, que é comum nós dizemos, porque via de regra são as mulheres. Como está se vendo essas questões diversas da Emenda Constitucional 72? Bom, essas conquistas, elas agora estão entrando no dia a dia das nossas casas. Então, o que está acontecendo? A preocupação é muito grande, existe ainda muita desinformação por parte dos empregadores domésticos, mesmo das empregadas, e isso está gerando assim uma certa aflição por parte deles. Mas aquele doméstico que trabalha normalmente 8 horas, como normalmente é o que acontece, não teve muita alteração, porque as horas extras, como o próprio nome diz, são horas extraordinárias, não é o ordinário, não é o normal. Então, isso deve acontecer eventualmente. Então, são 8 horas diárias, que agora tem esse controle, que antes não tinha. São 8 horas diárias, com 1 hora de intervalo para refeição no mínimo, ou no máximo 2 horas, e isso ainda está sendo discutido, como vai ser feito esse controle. Mas hoje tem que ser concedido, uma ou 2 horas. E aí, cada empregador e cada empregado tem que conversar e acertar entre eles, porque o trabalho doméstico é uma relação assim, de confiança, de confiança mútua, né? Porque você leva uma pessoa para dentro da sua casa, né? Que é o seu mundo, ele conhece tudo ali, então tem que haver essa relação de confiança, mas dentro dos parâmetros legais que foram fixados agora. E como tem sido o seu entendimento, ou o próprio das conversas no tribunal, essa equiparação que estão buscando dar para o empregador doméstico, para o empregador tanto rural quanto urbano, quer dizer, esse empregador que tem uma empresa, que tem todo um suporte, para esse empregador que é sozinho? Eu acho que a grande dificuldade que nós estamos vendo é esta, que equiparar o doméstico deveria ter sido feito já há mais tempo. Agora, a grande dificuldade está sendo equiparar o empregador doméstico aos demais empregadores, porque não tem a mesma estrutura que as grandes empresas, o empregador rural. Então, isso o Congresso está vendo, está analisando para sair essas regulamentações. Então, aí o banco de horas, como será feito o recolhimento do fundo de garantia, porque hoje já o empregado doméstico tem o direito, mas ainda não é obrigatório, então tem quem recolhe, tem quem não recolhe, e também a forma desse recolhimento. Então eu acredito que sairá
algumas regulamentações para facilitar a vida do empregador, que é o mais do que correto, porque o empregador doméstico ele não tem essa mesma estrutura como nós já dissemos. Inclusive foi encaminhado agora para a Câmara um projeto em que tem até um valor a mais de recolhimento para que seja um fundo que vai garantir o pagamento dos 40%, mas em compensação diminui um pouquinho o recolhimento que deveria de INSS, né? Isso. Quer dizer, essa porque hoje está em torno de quase 12% o empregador, eles estão estudando 8% e esse percentual de 3,2% para fazer essa reserva. Mas o empregador doméstico ele não tem a contribuição social de 10%, né? Isso já foi dito. Eu acredito que, como tudo, né, o tempo ele vai ajudar a ir enquadrando e tudo vai caminhar para o bem de todos, do empregado e do empregador, porque é isso que todos estamos buscando, né? Nós estamos chegando quase no fim do nosso programa. Eu queria que você falasse rapidamente sobre um evento que teve recentemente, comemorando os 70 anos da consolidação das leis do trabalho, chamada famosa CLT. É a nossa velha e conhecida CLT, companheira, né, do dia a dia. E apesar das críticas que ela está ultrapassada, que ela não acompanhou, eu discordo. Precisa de mudança? Precisa, mas essas mudanças são gradativas. E ao longo desses 70 anos, nós acompanhamos a evolução. Então, o que nós não podemos aceitar é que essa evolução, essas mudanças sejam para suprimir esses direitos sociais que já foram conquistados em longas batalhas, longas lutas, que não foi fácil. Então, precisa de mudança? Claro que precisa, porque ela tem que se adaptando ao tempo, às situações atuais. E isso ela vem sendo feito gradativamente. Precisa de mais mudança, sim, e eu acredito que isso vai... esses estudos, eles estão... É um pouco... Podemos dizer que é muito pesado dizer que a CLT ela só protege o empregado. Não. É muito pesado pelo seguinte, existe um mito que na Justiça do Trabalho basta entrar com ação que o empregado ganha. Não é assim. Ele só vai ter procedente a ação se o empregador não cumpriu a legislação. Certo? E hoje, o que nós levamos em consideração é a prova. O que muitos não conseguem entender é o seguinte, não basta entrar com ação, é preciso provar. E a grande dificuldade dos advogados, assim, os recém-formados e tudo mais, é com relação ao ônus da prova. Quem vai provar o quê? Então, isso é básico. Se você provar que você trabalhou em horário extraordinário e não recebeu, você vai ganhar as horas extraordinárias. Se você pedir essas horas e o empregador for lá e falar, não, realmente ele trabalhou, mas eu paguei, está aqui, ele não vai receber. Então, é um mito dizer que entrou na Justiça do Trabalho, basta entrar que ganha. Não é assim, não é assim. Nós já estouramos demais nosso tempo, mas eu quero lembrar uma vez eu fui chamado em São Paulo, quando eu trabalhei, para ser testemunha de um processo, de uma reclamatória trabalhista, em que ele estava, o reclamante estava pleiteando horas extras, que ele ficava à noite, trabalhava tal. A empresa trouxe a lista de presença dele na faculdade. Então, que ele estava presente na faculdade naqueles dias. Prova. Pura questão de prova. Desembargadora Antônia, é um grande prazer tê-la aqui. O nosso tempo já está esgotado. As suas considerações finais, por favor. Eu agradeço a oportunidade, né? Se vocês... estou à disposição da faculdade, que eu tenho muita honra em ter
concluído o meu curso de Direito aqui e vocês também. Eu estou no tribunal à disposição. Espero encontrá-los, tomar um café comigo. Será uma honra recebê-los no meu gabinete e no tribunal para conversar. Pode ter certeza que a honra será toda nossa. Estamos chegando ao final de mais um programa Nosso Direito, mas nos vemos a semana que vem.